Um fazendeiro na safra passada usou 12 cortadores para cortar sua plantação de 120 hectares de cana. Trabalhando 6 horas por dia, os trabalhadores concluíram o serviço em 7 dias. Esse ano, o fazendeiro plantou 180 hectares e dispõe de 14 cortadores de cana com a mesma habilidade que os outros, dispostos a trabalhar 8 horas por dia durante 5 dias. Nessas condições, podemos afirmar que serão cortados, pode-se afirmar que serão cortados por esses trabalhadores apenas quantos hectares de cana? Então vamos lá. Cortadores, inicialmente tinha 12. Quantos hectares que tinha? 120. Quantas horas por dia que cada trabalhador trabalhava? 6 horas, e cortou tudo em 7 dias. Então, vamos modificar isso aqui um pouco. Quantas horas no total trabalhou? 6 vezes 7, 42 horas, ok? E vamos tentar diminuir o nosso processo. Aí agora, tem 14 cortadores, 180 hectares, e tem quantas horas por dia? 8 e 5 dias. 8 vezes 5 dá quantas horas? Não, 40 horas. Ok? Vamos lá, então. Para a gente saber quantos hectares por hora que anteriormente cada cortador cortava, vamos lá. Quantos hectares que a gente cada cortador corta? Tenho 12 cortadores, 120 hectares. Então, 120 hectares dividido por 12, 120 hectares dividido por 12 cortador. Então, cada cortador vai cortar quanto? 120 dividido por 10, dá 10 hectares cada cortador. Ok? Agora, um outro cálculo que a gente precisa fazer, cada cortador vai trabalhar quantas horas? Bom, então, 10 hectares por cortador, então, vamos dividir por 42 horas. Vamos deixar a conta assim, depois a gente se preocupa em resumir isso aqui. Agora vamos pensar na mesma ideia no novo cortador aqui. Tenho 14 cortadores, ok? 14 cortadores. Eles disseram que é a mesma eficiência que o anterior. Então, quantos hectares que cada um vai cortar? Tenho 14 cortadores. Quantas horas que eles vão trabalhar? 40. E qual que é a eficiência do mesmo outro cortador? 10 por 42. Ou seja, 10 hectares por cortador, que é por hora. Vamos lá então. Cortador simplifica com cortador, hora simplifica com hora. Então, 14 vezes 40 vezes 10, aliás, 10 sobre 42. Tem como a gente sair simplificando? Vamos ver. 14
Isso aqui é 2 vezes 7, 42. É quanto? 3 vezes 14. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 14, que 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 4 dá 12, 30 mais 12 dá 42. 14 simplifica com 14, 40 vezes 10 dá 400, então dá 400 dividido por 3 hectares que ele iria cortar. Se vocês efetuar essa divisão, 400 dividido por 3, 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1, abaixa o 0, 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 sobra 1, abaixa o outro 0, 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1, vírgula, abaixa outro 0, aliás 3, né, que não coloquei o 3 anterior, aí 3 e vai continuar 3 infinitamente. Então, é 133,3 hectares, que é o que sobrou, ok? Ou seja, item C. Questão 71. Uma pessoa sedentária inicia um treinamento correndo o primeiro dia 300 metros. Vamos lá. Dia 1, ele correu 300 metros. No dia 2, 420 metros. No dia 3, 540 metros. E mantém um ritmo crescente até o 10º dia. No 10º dia, ele corre alguma quantidade aqui, que depois a gente vai calcular. A partir daí, correndo sempre 300 metros a mais que o dia anterior. Ou seja, no dia 11, ele correu o que correu no dia anterior, mais 300 metros. No dia 12, correu mais 600 metros. E assim por diante. Nessas condições, pode afirmar que no dia 20, o seu treinamento ele deve correr quantos metros? Que é essa aqui que é a pergunta. Dia 20. Vamos lá. Do dia 1 para o dia 2, quantos metros a mais que ele correu? 120, ou seja, esse aqui dia 2 é 300 mais 120. Do dia 2 para o dia 3, mais 120. Ou seja, é o dia 1 mais 240. 240 é exatamente 120 vezes 2. Se você perceber esse padrão, você vai chegar à conclusão que isso aqui nada mais é do que uma função afim, que lá no futuro vocês vão entender essa matéria como progressão aritmética. O valor fixo é o 300, a variável é o x. O valor que acompanha a variável, 120. Vamos lá, então, mais 120. E repara só, esse primeiro aqui também é 300 mais 120. Só que para manter 300, isso aqui tem que ser vezes 0. E aqui vezes 1. Aí você repara só, dia 1, 0. Dia 2, 1. Dia 3, 2. Ou seja, sempre está sendo uma unidade a menos. Então, no dia 10, vai estar aqui, número aqui, 9. E 10 menos 1 vai estar 9. Então, vamos fazer a conta. 300 mais
9 vezes 20 dá quanto? 9 vezes 2? 18. Então, 9 vezes 20, 180. 9 vezes 100, 900. Então, 900 mais 300, 1.200. 1.200 mais 180, 1.380 metros. Então, aí aqui já começa com 1.380. 1.380. E se reparar aqui é a mesma ideia de uma progressão aritmética que é conhecida como PA, que nada mais é que a função do primeiro grau que vocês já viram. Isso daqui é o que? 1.380 mais 300 vezes 1, 1.380 mais 600 é a mesma coisa que 300 vezes 2. Então, esse último aqui vai ser o quê? 1.380 mais 300 vezes quanto? Vamos lá, se aqui é 1 e aqui é 1, então imagina só, é o número que está aqui menos 10. Então, 20 menos 10 dá 10. Então, 300 vezes 10, 3.000. 3.000 mais 1.380, 4.380. Bom, essa seria uma maneira de responder. A outra maneira é você ir somando até chegar aqui. Dá trabalho. Vamos lá. Antes de responder a questão 72 e 73, a pedidos, vou dar aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá. Temos um triângulo retângulo. Precisa ser retângulo? Precisa. O triângulo retângulo, existe um ângulo, existe a hipotenusa, aí existem os dois catetos. Só que as relações trigonométricas no triângulo retângulo, a gente já começa a nomear melhor esses catetos. Esse cateto está oposto a esse ângulo, então a gente chama de cateto oposto. Esse cateto é vizinho desse ângulo, então a gente chama de cateto adjacente. Ok? Um negócio é que tem umas relações trigonométricas que vêm do círculo trigonométrico, que é um pouco mais profundo. Que é aqui que está o triângulo retângulo. Vamos lá. E quando a gente fala de relações trigonométricas, a gente está querendo trabalhar o seno e o cosseno inicialmente, e depois a tangente. O que seria assim para vocês decorar seno e cosseno? A gente fará sem sono e com sono, que é um gabarito para ensinar. Essa aqui seria a reta do que está com sono, ou seja, seria a reta do cosseno, e essa aqui seria a reta do seno. Que sem seno está em pé, sem sono. E com sono está deitado. Vamos lá. Aqui vai estar um ângulo, certo? Que aí esse ângulo você projeta no círculo trigonométrico aqui. Aí você vai descer até aqui embaixo, uma reta perpendicular. Aí esse tamanho é o valor do cosseno. Ok? Tá aí o do seno. Projeta na outra reta
o valor. Então, esse aqui seria o valor do seno. Como chegar nesses valores é complicado. Então, tem alguns valores que a gente chama de ângulos notáveis. Aí, esses ângulos notáveis vocês têm que decorar. Às vezes a questão fornece, às vezes não. Vamos lá. E tem um outro que tangencia o círculo trigonométrico aqui. Aí, os valores positivos vai para cima e os valores negativos vai para baixo. Sendo que aqui é o ponto zero. Tá, você tem um ângulo aqui, aí beleza. Pega a reta, projetou aqui, nesta reta. Aí a tangente, que vem da palavra de tangenciar, que pode ser de TG ou alguns lugares chama de TAN, de tangente do ângulo, é exatamente essa distância aqui, ó, que é a tangente. Ok? Agora, levando para cá, no círculo trigonométrico, como que a gente pode facilitar isso? O seno do ângulo θ nada mais é do que o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? O cosseno é o cateto oposto, que é essa distância. O seno é essa distância, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. O cosseno já é o cateto adjacente, que é essa distância, sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, conhecida como foco. Ok? Então, a partir daí a gente responde a questão 72 com esse conhecimento. Aliás, vou só pegar e falar quem que são os ângulos notáveis. Vamos lá. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Esses outros dois que vou colocar aqui não é ângulos notáveis, mas faz parte em você saber. Seno, cosseno e depois a tangente. Para facilitar, a gente tem uma musiquinha em vez de ficar mostrando da onde que vem e dificultar. Vamos lá. Tem que ser exatamente nessa ordem. 30, 45, 60. Seno, cosseno. Ok? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raiz de todo mundo. Raiz de 1 é 1. Todo mundo sobre 2. Ah. Bom, aí isso aqui ficaria meio dividido por raiz de 3 dividido por 2. O 2 simplifica com 2, então fica 1 sobre raiz de 3. Se você racionalizar, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual a isso, então raiz de 2 sobre 2
dividido por raiz de 2 sobre 2 dá igual a 1. Isso daqui sobre isso, ou seja, raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. Seno de 0 graus. Vamos lá. Está aqui. Aqui a altura que levantou, o seno, 0. Seno de 90 graus. 90 graus, o ângulo é até aqui. Se o meu raio é 1, quanto que vale isso aqui? 1. E o do cosseno é o contrário. Se está aqui, daqui até aqui vale 1. Se fosse 180 graus, menos 1, ok? Cosseno de 90 graus, 0, porque se estiver bem aqui em cima, ele não foi nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, está em cima do eixo do cosseno em 0. A tangente, 0 dividido por 1, 0. 1 dividido por 0, não existe. Ok? A tangente de 90 graus não existe, porque não vai cortar essa reta que tangencia em nenhum lugar, vai estar exatamente paralela a ela. Então nunca vai tocar reta em tangente de 90 graus. Ok? Então vamos lá para a questão 72. Foi dada esse triângulo aqui. Os alunos do curso de agrimensura e suas aulas práticas fizeram o cálculo da altura do IFMT Campos Coronel Octaíde Jorge da Silva, conforme mostra o desenho abaixo. Às vezes o desenho não está aí, então aí vocês colocam. Que eu fui olhar, às vezes tem alguns exercícios que não saiu o desenho. Com ângulo de 36 graus, e aqui ângulo de 16 graus, e ele disse que do ponto A até o ponto B mede X metros, e do ponto B até o ponto C mede 31 metros. E aqui é o ponto H. Ok. A opção que indica a altura aproximada do prédio é de... Vamos lá. Eu vou fazer uma conta que eu vou chamar isso aqui de θ, chamar isso aqui de alfa, porque os ângulos depois no futuro pode mudar, tá bom? Só para depois vocês verem como que chega na fórmula final. Aí depois a gente substitui o valor, porque vai ter vários exercícios que é muito parecido e a gente só usa a fórmula. Vamos lá, então. Tangente de θ é igual a quê? No caso, aqui está H, e aqui de AB está X. Ah, eu vou chamar esse de 31 também de uma outra letra, Y. Depois a gente substitui. Vamos lá. Então, quanto que vale o X? X passa multiplicando, então vai ficar X vezes θ, tangente de θ. Então, se a tangente está multiplicando X, ele passa dividindo. Então, X é igual a altura sobre tangente de θ. Ok. E do outro lado, a gente tem o quê? A tangente de alfa é igual o cateto oposto, que é a altura, sobre o cateto adjacente, que é x mais y. A gente isolou quem aqui? O x. Vamos substituir aqui. Então, fica tangente
de alfa é igual a H sobre o x vale H sobre tangente de θ. Vou colocar esse H mais bonitinho para não confundir com o meu N. Tangente sobre H sobre tangente de θ mais y. Ok, normalmente ele está pedindo o quê? A altura. Então a gente vai ter que isolar isso. Isso aqui, tudo está dividindo o H, então ele passa multiplicando. Então vamos ter o quê? Tangente de alfa vezes H é sobre tangente de θ mais y, que é igual a H. Tangente de alfa vezes H dividido por tangente de θ vezes a altura dividido por tangente de θ mais tangente de alfa vezes y é a mesma coisa que y vezes tangente de alfa, que é igual a H. Quem que tem H? Esse aqui passa para o outro lado, subtraindo. Então, vamos ter o quê? H menos H tangente de alfa sobre tangente de θ. E quem que sobrou para esse lado? Y tangente de alfa. Tá, quem que é o MMC entre 1 e tangente de θ? Tangente de θ. Sei que está complicado. Tangente de θ dividido por 1 dá tangente de θ vezes H é H tangente de θ menos H tangente de alfa. Isso aqui está Y tangente de alfa. Vamos continuar daquele lado. Vai. Ela passou a prova da Relaxa. Relaxa, eu mando na íntegra. Vamos lá então. A gente coloca o H em evidência e esse tangente que está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar y vezes tangente de alfa vezes tangente de θ é igual a H. Se colocar em evidência, eu sumi com H aqui, sobrou o quê? Tangente de θ. Eu sumi com H aqui, sobrou o quê? Menos tangente de alfa. Então, isso aqui fica tangente de alfa, quer dizer, de θ, menos tangente de alfa. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, H é igual a quê? Y vezes tangente de alfa vezes tangente de θ, dividido por tangente de θ menos tangente de alfa. Ok, essa aqui é a fórmula da altura para todo caso que você encontrar dois ângulos
tiver essa medida e quer procurar a altura. Então vamos lá. Vamos agora refazer as substituições que a gente fez. O teto, a gente falou que é quanto? 36 graus. Pode. O alfa falou que é 16 graus. O y falou que é quanto? 31. Agora vamos usar a fórmula. A altura do prédio é igual. Y vale 31. Tangente de alfa, 16 graus. Menos, aliás, não, vezes tangente de θ, que é 36 graus, sobre tangente de θ, que é o quê? 36 graus, menos tangente de alfa, que é quanto? 16 graus. Agora vamos substituir os valores dados. Tangente de 16 graus, quanto que é? 0,29. Tangente de 36 graus, quanto que é? 0,72. Bom, se multiplicar todo esse valor aqui de cima, você vai chegar que é 6,4728. Se subtrair esse valor de baixo aqui, vai chegar que é 0,43. Se você tiver dificuldade em fazer divisão de número com vírgula, multiplica, no caso, quantos números que tem aqui em cima? Depois da vírgula? 4. Então vai ter que multiplicar por 1 seguido de 4 zeros, que é 10.000. Se você tiver dificuldade, ou seja, vai ficar 64.728. Esse aqui só tem 2 números depois da vírgula, ou seja, vai aparecer 2 zeros aqui depois. Ou seja, dividido por 4.300. Se tiver dificuldade, você faz isso. Bom, isso aqui, se fizer a divisão, dá aproximadamente 15,053. Ou seja, se você já chegasse em 15, já saberia a resposta, que é o item B. Sim. Por isso que, não, o negócio é, toda essa conta que eu fiz, em teoria você estaria fazendo com um número, arrastando o número. O porém se você decorar a fórmula, depois você só substitui. Que vamos lá, se caísse mais uma questão, igual, que seria o próximo item, considerando a figura abaixo, calcule o valor correspondente à altura do prédio. Vamos lá então. Aqui está o prédio. Isso aqui é o ângulo de 30 graus. Isso aqui é ângulo de 60 graus. Eu quero procurar a altura do prédio. Foi dado que desse ponto até esse ponto é 90 metros. E desse até esse é o X. Então,
A altura é igual à distância que eu tenho inicial, ok? É quanto? 90. Vezes a primeira tangente. A primeira tangente que aparece. Não, vamos lá. Vezes a maior tangente de maior valor. Coloca em cima, multiplicando, coloca embaixo a tangente de maior valor, multiplicando a tangente de menor valor e aqui subtraindo a tangente de menor valor. Então fica 90 vezes tangente de 60 graus é quanto? Raiz de 3. Tangente de 30 graus dá quanto? Raiz de 3 sobre 3 ou 1 sobre raiz de 3. Eu vou colocar essa outra alternativa, porque raiz de 3 vezes 1 dividido por raiz de 3 dá para simplificar. Agora embaixo, tangente de 60 graus, raiz de 3. Tangente de 30 graus eu poderia optar por essa, mas como está embaixo, vou optar por essa. Como é o que? Subtração, que é a raiz de 3 sobre 3. Vamos lá. Uma regra que eu ensinei de fazer adição, subtração de frações. 3 vezes raiz de 3 dá quanto? 3 raiz de 3. Quem que está embaixo da raiz de 3 aqui? 1. 1 vezes raiz de 3 dá quanto? Raiz de 3. O sinal que está no meio. Agora, 1 vezes 3. Em cima a gente tem quem? 90. 90. Só vou colocar esse menos um pouco mais para cima. Então, isso aqui fica o quê? 90 sobre 3 de algo menos algo, 2, raiz de 3. Sobre 3. Quem que está embaixo do 90 quando não existe? No caso, se vocês não sabem fazer divisões de frações, multiplica o meio e multiplica os extremos. Ou seja, 90 vezes 3 dá quanto? 270. 2 raiz de 3 vezes 1, 2 raiz de 3. Vamos lá. Raiz de 3 não é 1 sobre raiz de 3? Só essa parte aqui, ó. Só essa parte, se a gente separar, não é 270 sobre 2 vezes 1 raiz de 3? E 1 sobre raiz de 3, se você racionalizar, é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, vamos substituir isso aqui por raiz de 3 dividido por 3. 270 dividido por 3 dá quanto? 90. 90 dividido por 2, 45. Raiz de 3. Então, o negócio é que a gente pulou um passo enorme se a gente souber a fórmula. Se não souber a fórmula, você acha uma questão dessa, já sabe que vai dar trabalho, faz o quê? Usa a técnica do chute, ou seja, primeira coisa, você pura. Aí depois você vê na prova do IF, que tipo, se for A, B, C, D, não vai tanto assim.
Pode ser que vai ter aí, né? Aí você vê quais que você conseguiu fazer. Quantas questões A que você marcou, quantos B que você marcou, quantos C que você marcou, quantos D que você marcou. E se você for chutar, você chuta no que você viu que marcou menos, ok? Que a prova do IF, como no Enem, eles tentam aqui balancear, ok? Isso é a técnica do chute. Mas o negócio é, pra que usa a matemática? Calcula a altura do prédio. Nossa, simples. Vai, para aí.